Olá, librianos, como é que vocês estão? Eu espero que bem, espero que ótimos. Sejam muito bem-vindos ao Doutor Tarô. Eu sou o Felipe Coin e essa daqui é a leitura de tarô para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Libra. Mas se você estiver assistindo essa leitura porque você está lidando com alguém deste signo, fica atento porque pode ser que a mensagem venha diretamente para você. É comum que às vezes o tarô espelhe as energias aí, então a gente vai achar a leitura de alguém que a gente está de alguma forma trocando energia e acaba saindo uma leitura para trazer uma informação importante para nós mesmos. Então é bem comum que isso aconteça, viu? E assim, mais qualquer coisa, né, gente? Como eu sempre lembro aqui no canal, tarô é energia, tarô não é signo. Então, se você está aqui, seja você libriano ou não, ou porque alguém te enviou um link, ou porque você acabou clicando, é porque você conectou com a energia da leitura. E isso é muito mais importante do que o título do signo. Então fica atento se você sente aí que a leitura está ressoando para você, se estiver fazendo sentido com o seu momento, utilize, fica até o final para que você tenha realmente todos os direcionamentos possíveis dessa leitura e que você possa sair deste vídeo melhor do que você está entrando, certo? Vamos começar então a leitura de vocês. Enquanto eu embaralho aqui, vou começar com o oráculo da lua. Enquanto eu embaralho, já aproveita, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim você fica atento sempre que eu fizer novas postagens no canal. E para quem quiser consultas particulares, é só utilizar o link que está na descrição do vídeo. Clica no link, vai direto para o WhatsApp, agenda a sua consulta. Certo? Gente, eu não sei se vai dar para ouvir. Tá um barulho aqui de bateção. Infelizmente não tenho como controlar isso, viu? Moro num apartamento, então eis que tem alguém aí fazendo alguma obra, mas que dê tudo certo para a obra do vizinho, não vamos ficar chateados, mas vamos nos apegar ao conteúdo principal desta leitura. E aí, librianos, como é que vocês estão? O que que vocês me contam? E você que está conectado na leitura, o que que vocês me contam? Fundo do deck, um tempo de cura. Estão passando por um tempo de cura. Tempo de catarse, né? Curas trazem muito catarse. As respostas que você precisa estão chegando. Uma lua cheia aqui em Gêmeos, trazendo aí para vocês. Mantenha a sua visão, mantenha o seu foco, mantenha o seu ponto de vista. Hum. Ajustes são necessários. Ajustes são necessários. Vamos ver. Certo? Fundo do deck, a comunicação é a chave. Olha só, né? Eu já abri a leitura falando para vocês aí, ver a mensagem de um tempo de cura. Então a gente tem que sempre tentar pegar essa energia de um modo mais amplo. Nós estamos falando que vocês estão passando por um tempo de cura, então isso significa que vocês estão lidando com muitas situações que às vezes ainda estão abertas, às vezes ainda estão doendo, mas que precisam ser revisitadas. Eu até mencionei de uma forma mais aberta, eu falei catarses. Porque quando a gente está passando por esses tempos de cura, nós estamos realmente passando por catarses. Catarses é quando a gente está se lembrando do passado, quando a gente está se lembrando de situações até do passado ou até do presente, ou às vezes quando o presente lembra alguma situação de passado, enfim, e que nos traz sentimentos que precisam ser revisitados. Todo período nesse caso é um período doloroso, porque vai mexer com as questões do nosso ego, vai mexer com as questões que a gente está guardando ali, às vezes, numa caixinha e que a gente não quer expor para ninguém, às vezes nem mesmo para nós mesmos. Eu vejo aqui que vocês mantêm, às vezes, a mente de vocês. O que acontece aqui? Aqui é como se vocês estivessem vivendo situações da vida em que vocês começam a se questionar
se a forma como você veio lidando com as coisas até hoje, ela precisa ser mudada. Mexe um pouquinho com o ego de vocês, sim, porque a gente sempre quer estar certo sobre todas as coisas. E às vezes a vida começa a nos surpreender e dizer pra gente que, opa, Libriano, nem sempre você está correto. Opa, Libriano, você até hoje veio mantendo um pensamento fixo desta maneira, mas talvez você precise rever os seus conceitos, né? Às vezes aquela mágoa que a gente guarda, aquela situação que está mal resolvida com alguém aí do nosso convívio, é quando a gente começa a olhar para o espelho e falar assim, poxa, talvez as coisas que eu aponto nesta pessoa, talvez as coisas que eu aponto dessa situação, hoje eu percebo que eu também tenho responsabilidade sobre ela. Então é um processo de autoconhecimento, é um processo de auto... Quando eu usar o termo... Eu não quero usar o termo culpa de uma forma negativa. Quero que vocês compreendam que a culpa, muitas vezes, a culpa tem que ser uma mola. Uma mola que vai nos impulsionar para ter atitudes diferentes. Quando a culpa, ela é simplesmente destrutiva, então ela fica batendo na gente, ela pode nos paralisar, né? Mas a gente pode utilizar situações que trazem culpa, ou seja, aquela autorresponsabilização. Quando eu me responsabilizo pelas coisas que acontecem na minha vida. Porque no final, nós somos os responsáveis 100% sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Independente se acreditamos que uma situação que aconteceu foi do nosso... Não é sobre merecer ou não. É sobre o que simplesmente aconteceu. E aqui, é como se vocês estivessem passando por um período em que as situações que a vida coloca para você viver começam a te questionar sobre a forma como você veio agindo até hoje. Como se você realmente olhasse para as suas atitudes, olhasse para tudo aquilo que você acredita, todos os seus valores, todos os seus conceitos, e você percebesse que algumas coisas precisam mudar, né? Às vezes vocês entendendo que, por exemplo, eu preciso ser mais flexível. Às vezes eu percebendo, por exemplo, a minha dependência emocional, na verdade, ela não é uma dependência emocional. Talvez ela seja fruto de toda uma vida que eu vivi, em que eu não pude me expressar, às vezes, na infância, né? Às vezes eu tive uma infância muito dolorida, às vezes eu tive uma infância com muita falta de carinho, falta de amor. Então, toda criança que ela não é ouvida na infância, ela cresce com medo do abandono. Então, vira uma síndrome de medo do abandono. Então aqui eu tô percebendo que vocês estão passando por esse processo muito, muito bonito, muito importante de autoconhecimento. Isso aqui tá me lembrando muito as leituras passadas do canal. E eu vejo vocês neste processo. Então o que é importante para você observar o que a vida pede para você neste momento? Para que você de fato tenha a capacidade de olhar para dentro, saiba reconhecer os seus erros, saiba reconhecer as coisas que você pode mudar em você, né? Frequentemente a gente está tentando mudar o outro, porque a gente se coloca no papel de vítima, e isso é muito ruim, porque o papel da vítima, ele é um papel que nos deixa completamente à mercê das situações e à mercê das outras pessoas. Então, quando a gente se responsabiliza, independente de qualquer coisa, é a responsabilidade de ter a capacidade de mudar a nossa vida. Porque no fundo, no fim, a gente só vai mudar a nossa própria vida. Mesmo que a gente queira ajudar outras pessoas, quem não quer ser ajudado não vai fazer nada. Então a única vida que nós podemos mudar de fato é a nossa, né? Tanto que a melhor forma de fazer, às vezes, alguém perceber alguma coisa, um erro, ali que você tá percebendo, poxa, aquela pessoa tá errando naquela coisa. Aquela pessoa, né, principalmente você é mãe, você é pai. Mas a melhor forma não é confrontar o outro, é fazer o outro perceber as próprias atitudes. E em muitos casos é o nosso exemplo que vai mostrar ao outro a posição que ele deveria tomar na vida dele. Então eu vejo vocês passando por esse período de autoconhecimento muito bonito. E agora aqui a vida falando pra você. Sim, Libra, continua. Não tenha medo de se questionar. Não tenha medo de mudar de opinião, né? As pessoas às vezes elas têm medo de mudar de opinião. E parece que as pessoas nos cobram, né, quando a gente muda de opinião. Isso é uma coisa que frequentemente me deixa muito assim. Pode ser que eu te fale uma coisa hoje,
mas pode ser que passe 2 dias eu fale uma outra coisa completamente diferente e eu não tenho medo de mudar de opinião. Porque quando a gente muda de opinião, a gente tá se colocando sempre no papel do aprendiz. Quando a gente, e eu tô falando isso por conta da leitura de vocês, tá? Porque é uma leitura que fala de autoconhecimento. E a chave do autoconhecimento, a chave de todo conhecimento, é nunca se colocar no papel de quem sabe. Porque quando a gente já sabe, a gente não precisa adquirir nenhum conhecimento. E esse é o começo do erro. Agora, quando a gente se coloca no papel de aprendiz, ou seja, estar sempre ouvindo, sempre atento, isso sim é a verdadeira sabedoria. Ouvir mais e falar menos. É aprender, se questionar. Então eu vejo vocês neste momento da vida de vocês. Vamos aqui com o tarô. Muitos aqui talvez passando por processos terapêuticos. Seja guiado ou seja vocês mesmos. Muitos aqui, inclusive, talvez sejam terapeutas. A Imperatriz. Ah, 3 de paus. Sacerdotisa. Aqui, de fato, é aquilo que eu falei. É como se vocês estivessem tendo um olhar para tudo que te nutre, para tudo que te nutriu até agora. Gente, essa leitura ela vai ser uma leitura muito de autoconhecimento, tá bom? É vocês tendo um olhar para dentro de vocês sobre a forma como você foi cuidado, os conceitos que você aprendeu, a sua forma de amar, a sua forma de ser amado. Tudo isso você está agora olhando para dentro de você para buscar respostas. Respostas que falem sobre a forma como você age. Respostas que falem sobre as situações que você passa, as situações que você vive, as suas faltas, as suas carências. Então é como se nesse momento vocês estivessem colocando tudo em xeque. É um período em que vocês estão procurando respostas. Eu quero encontrar a resposta por que eu tenho um bloqueio emocional em tal área. Eu quero encontrar a resposta por que todos os meus relacionamentos eu finalizo de tal maneira. Eu quero encontrar uma resposta por que eu tenho um sentimento de rejeição, um sentimento de falta. Então vocês estão olhando para tudo que nutria vocês, tudo que nutriu vocês sempre, tudo que te trouxe até hoje, aqui, e vocês olhando para dentro de vocês para encontrar uma resposta. Agora, é como se vocês de fato estivessem abertos a buscar mudanças, a buscar modificações, né? A sacerdotisa, até Vit Pramad no tarot terapêutico, que é um dos métodos de leitura, ele dá muito o exemplo da sacerdotisa como... Pensa no bebê. O bebê quando nasce, né, que a gente fala que o bebê é a tela em branco, o bebê, ele tem sempre 2 estados. Ele tem o estado de ativação, em que ele simplesmente é movido pelo seu inconsciente, ele é movido pela sua vontade, ele ri, ele chora, ele põe o dedo, ele morde, ele faz tudo, ele explora. E tem um momento, sabe aquele momento em que o bebê simplesmente não fala uma palavra, mas ele observa tudo? Não sei se vocês já tiveram essa sensação de você olhar para um bebê e ele olhar dentro dos seus olhos, e a sensação que nos dá é que o bebê ele tem uma sabedoria ele tem um olhar que os adultos não têm, né? Tanto que os bebês dormem com... Olha isso, né? O bebê dorme com a mão no... Principalmente se você era uma criança assim, dormia chupando o dedo, e tem adulto que tira o dedo da criança, né? Fala que é feio, repreende. Mal sabe o adulto que quando a criança está fazendo isso é porque ela está tão inerte dentro dela que ela está se autoconhecendo. É um contato é um momento de contato interno do próprio ser, né? Como se fosse Ouroboros, a criança com o dedo na boca. Ela está fechada dentro dela, ela está se conhecendo, ela está se expandindo. Então, é sobre isso, é sobre esse momento que a vida pede para vocês. Esse é o momento que a vida está te pedindo. Se expandir, observar quais são os sentimentos que você tem,
são positivos e que merecem ser regados? Quais são os sentimentos que você tem e que não merecem mais continuar com você? Então são vocês fazendo um balanço realmente na sua vida. É muito positivo essa situação. Repito, para a maioria de vocês, esse momento vai ser extremamente positivo. Na verdade, para todos vocês, essa situação é positiva, porque para todo mundo é positivo o autoconhecimento. Porém, tem pessoas que lidam bem com isso, tem pessoas que têm uma tendência a fugir dessas coisas. Então vai depender muito aí de como você age. Acho que é Jung, né, que falava que nós não tem essa questão da gente falar que nós somos uns seres de luz. E ele falava assim, para você se tornar um ser de luz, primeiro você tem que ser capaz de tornar-se verdadeiramente um ser de luz é olhar para as suas sombras. Quando a gente reconhece que sim, nós temos sombras. E justamente por ter sombras é que temos luz, porque se fôssemos apenas luz, seria tudo que tem, né? Precisa ter a contraparte, as duas partes em harmonia. Assim, é através disso que nós expandimos, é através disso que nós aprendemos. O que a gente não pode nem se fazer, o que a gente não pode fazer é se apegar em luz ou sombra. Quando a gente se apega muito na sombra, ficamos pessimistas. Quando a gente se apega muito na luz, ficamos muito fanáticos. Então a gente tem que ter o equilíbrio. Certo? O que mais? Âncora, vamos ver a âncora dessa questão. Vamos ver uma energia de âncora, ou seja, energia de âncora para você, aquilo que pode estar atrapalhando esse período. Pagem de paus. Pagem de paus. Eu vejo que nesse momento, qual de vocês que está assistindo, né? Quem de vocês vai conseguir avançar mais rápido nessas questões são pessoas que conseguirem. Eu vejo um ar de maturidade. Sabe quando você não quer se voltar para essa criança interior? Tá muito parecido com o que eu falei no início sobre o se colocar no papel de um aprendiz eterno. É como se vocês precisassem, nesse momento, terem essa iniciativa, se permitirem ter essas experiências, não fugir da dor, não fugir do autoconhecer, não fugir das responsabilidades. Estrela. Hum, hum, hum. Uma certa recusa. É como se para alguns de vocês existisse uma dificuldade de você conseguir passar. Esse período ele tende a ser difícil para librianos, ou você que está conectado na leitura, que não tiverem a capacidade de olharem muito para a sombra, né? Uma certa recusa, uma certa coisa de não, eu sou perfeito, eu sou aquilo, né? O nível de ego. Quanto maior for o seu nível de ego, quanto mais você se colocar numa posição de quem não precisa aprender nada, de quem não precisa mudar nada, mais você vai tender a sofrer neste momento. Porque agora a vida pede uma reformulação total do seu eu. Esse período que você está passando, com todas as dificuldades e glórias que ele possa ter, é um período que está pedindo para que você tire a sua casca. É um período de você olhar para muitas situações que você não quer olhar, como eu falei no início da leitura, mas porque você precisa se despir completamente dessas coisas. Logicamente, porque vocês estão passando por um processo evolutivo. É um processo de evolução, de compreensão, de jornada mesmo. E aqui é o que eu falei assim para vocês. Alguns de vocês talvez sejam muito fatalistas, muito pessimistas e muito no sentido de colocar sempre a culpa no outro, sempre a culpa no outro, sempre a culpa no outro. Só que agora a vida tá pedindo para que você se responsabilize,
para que você olhe para as coisas que você... Ah, então tá, a culpa é do outro, beleza, mas quem permitiu? Quem permitiu essa situação? Ou essas situações, seja lá o que vocês estão passando? Também foi você, né? Às vezes alguns de vocês talvez até fiquem irritados, irados, ouvirem, até de me ouvirem falar. Tem gente que, tem gente que vira no avesso quando você vira, quando ouve que ela tem responsabilidade por aquilo que ela está passando. E enquanto continuar nessa posição de quem culpa o outro, não vai conseguir modificar nada, porque se a culpa é do outro, você não pode fazer nada. Mas quando você se responsabilizar pelas coisas, você começa a ter possibilidades de mudar. Então não importa como você foi, não importa a infância que você teve, não importa como foram os seus pais. Comece a cuidar disso agora. Comece a cuidar disso agora. Saia desse papel de ficar falando, relembrando. Às vezes aqui, né, a estrela na âncora, muitos aqui com aquela... carregando frases, carregando formas de olhar para a vida, meio que, não tenho mais esperança de nada. Muitos aqui de vocês, talvez sejam aquelas pessoas que, quando vai conversar com alguém, fala, ai, mas o mundo tá perdido. É difícil lidar com as pessoas. Ai, o ser humano é não sei o quê. Nossa, sabe, tem tanta gente que tem essas que fala isso, né? Principalmente pessoas que lidam com o público. Sabe, você já viram essas pessoas que se mal conversa com ela, já fala, ai, mas ser humano é difícil, né? Aí lidar com as pessoas, não sei o quê. Então parece que a pessoa, ela vive numa guerra constante contra a humanidade. Então, se você vive numa guerra constante contra a humanidade, como é que você vai continuar nessa vida? Porque nós precisamos uns dos outros, né? Se você olha para uma pessoa, se você já julga aquela pessoa, se você já coloca ela numa posição sabe, você já se coloca numa posição de defesa, na defensiva, atacando sempre, sempre, sempre. Você não aprende nada das situações, né? Poxa, as pessoas são ruins. Como? Por quê? Qual a razão? Qual a razão delas serem assim? Né? Antes de julgar uma pessoa, procurem também entender o que ela passa. Não levar para o pessoal. Tem um livro maravilhoso que se chama Os Quatro Compromissos. Recomendo todo mundo ler este livro, Os Quatro Compromissos. Foi uma indicação, inclusive, de uma pessoa que eu atendi, um maravilhoso. Ele me indicou este livro, eu li, fiquei maravilhado. Os Quatro Compromissos fala muito sobre isso, a gente não levar as coisas para o pessoal. E assim a gente aprende. Nove de ouros. Tem uma questão aqui que existe muita dependência da aprovação das outras pessoas. É como se você aqui, muitos de vocês talvez com uma tendência a querer fazer tudo para as outras pessoas. Eu quero fazer tudo para os outros. Tudo que me pedem eu faço. Independente se você quer ou não. Não é sobre você querer, é você simplesmente fazer. Quando você vê, você já tá fazendo. Porque existe uma relação entre entre se sentir aceito. Então é como se para você se sentir aceito pelas outras pessoas, você tivesse que fazer tudo o que elas querem. Só que nessa de fazer tudo o que elas querem, você não percebe que você se desvaloriza, porque você acaba aceitando situações que você não tá de acordo, situações, por exemplo, eu aceito um trabalho, uma coisa que vai me pagar muito menos do que eu sinto que eu deveria. Eu fico fazendo, ou pior, né, eu faço tudo para todas as pessoas e nem recebo por isso. Para tudo que eu só existo para apagar incêndio. Então aqui tem uma questão de que você coloca isso conscientemente, você se irrita com isso, né? Tipo, poxa, eu não consigo falar não, sempre que me pedem eu faço tudo, etc. Só que inconscientemente você não entende que você atrai essas situações, você acaba aceitando essas situações porque você tem um medo, né, do abandono, um medo da rejeição.
como eu já tinha dito na leitura. Então é como se você sentisse que você tem que fazer as coisas para as outras pessoas, porque se você negar, você vai ser abandonado. Então, mais uma vez, voltando para aquela questão de que talvez muitos de vocês aí na infância, não tiveram o básico preenchido, né? O básico que é amor, carinho, dedicação, né? Às vezes tiveram tudo, materialmente falando, mas não tiveram o essencial, que é um colo, que é um afago, que é uma capacidade de poder se expressar. Muitos aqui cresceram com um senso de responsabilidade, né? Já foram adultos muito rápido também, não puderam expressar muito a sua criança. Seis de copas. Muitos aqui, o que acontece? É como se ainda na infância vocês não puderam, não tiveram muitas oportunidades de terem sonhos, de poder expressar. É a confirmação, né? Eu tirei essa carta para falar sobre infância, para poder confirmar justamente o que eu acabei de falar. E veio essa confirmação. Como se vocês não puderam viver um pouco esse país das maravilhas, sabe? Essa coisa da Alice, da imaginação. Então talvez tenham sido muito podados, com muitos sonhos. Não puderam fazer sonhos por ser muito podado. Talvez, né? Por exemplo, eu sou criança e eu tentei tal coisa e minha mãe me repreendeu, meu pai me repreendeu. Para de fazer isso, isso é coisa de criança. Que coisa ridícula que você está fazendo. Enfim, tudo isso que às vezes os adultos podam as crianças, né? E a criança, como toda criança, quando ela ouve um adulto repreender, ela naturalmente já vai se fechando para aquilo. E isso vai gerando bloqueios, ali, bloqueios de criatividade, bloqueio de identidade. Então é aquilo, né? O que acontece, né? Principalmente pessoas que têm bloqueio de criatividade. Então, se você é uma pessoa assim, eu tenho um bloqueio de criatividade mesmo. Eu não tenho muita facilidade de escrever, de criar, enfim, seja lá em qual área for. Às vezes uma dificuldade em solucionar problemas também. Porque talvez você não tenha tido básico, né, na sua infância. Não foi pego no colo, não pôde expressar suas ideias, não pôde viver as suas maluquices de criança, né? E é aquilo aí você, como quando a gente é criança, o que você aprendeu? Não posso sair muito dos padrões. Preciso seguir os padrões, porque se eu tentar coisas diferentes, sou repreendido, né? Então a criança que ela não quer ser repreendida por conta do nosso instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência, ó, instinto, todo mundo já cresce com aquele instinto de sobrevivência. Então, se você é uma criança e você tenta coisas diferentes, você sempre é repreendido, você vai aprendendo a reprimir aqueles sentimentos. E nessa repreensão de sentimentos, você vai podando a sua criatividade. Então você fala assim, eu não posso viajar muito na maionese, porque senão eu não vou ser aceito socialmente. Então, com isso, o que você aprendeu? Parei de tudo para as outras pessoas, para que assim eu possa ser valorizado, para que assim eu possa ser amado. Mas aquilo que você realmente gosta de fazer, isso vai sendo reprimido. Por isso, gente, que lá no início da leitura de vocês, eu falei que vocês estão passando por esse período aí de olhar pra dentro, esse período, uma coisa meio lua mesmo, né? A carta da lua do tarô. É meio que um lua, meio que um eremita. É um olhar pra dentro, é a vida pedindo para que você se reestruture. Então é um processo realmente que vocês estão passando, o tarô tá confirmando aqui. Inclusive, né? Quem tiver interesses, eu atendo, né? Sou terapeuta, calma aí. Sim, gente, essa é a minha pequena garrafa. Atendo com terapia de desbloqueio emocional. Então, é uma das ferramentas que vai te auxiliar nessa questão, porque através dos atendimentos de desbloqueio emocional, você vai ser capaz de olhar aí para o seu passado, olhar para as coisas que precisam ser curadas,
e realmente eliminar essas crenças, certo? Caminho, qual é o caminho aqui para vocês? O que o tarô aconselha que vocês façam? Como devem acontecer os próximos períodos? Caminho. Então, quem quiser aí terapia, consultas particulares, entre em contato comigo. Pagem de ouros, olha só, o Pagem de ouros entrando na leitura de vocês para... Olha que bonito isso. Autocuidado. Eu tô vendo uma questão muito forte com relação ao autocuidado mesmo. Vocês percebendo que existem muitas coisas dentro de você, né? As sementes do Pagem, as sementes que estão dentro de você e que ainda precisam germinar. Existem sonhos, existem objetivos, existem planos, projetos, enfim. Coisas que você guarda, coisas que você traz e que são extremamente positivas e que você precisa dar atenção a essas coisas. Então aqui o tarô indicando para vocês que como sendo um momento de você olhar para dentro de você ter confiança, de você testar coisas novas, tentar coisas diferentes, fazer loucuras, né? Com essa coisa da criança. Uma das formas de você, por exemplo, desbloquear o bloqueio. Para quem tem bloqueio de criatividade, uma das formas de você desbloquear é você fazer algumas coisas doidas, passar vergonha, tentar coisas diferentes, para que você vá eliminando do seu cérebro essa questão de eu tenho que seguir padrões. Não, você não tem que seguir padrões, você tem que ser você. Então aqui a leitura pedindo para que vocês se conheçam, olhem para dentro. Opa, quais são as coisas que eu guardei e que eu ainda não realizei? Eu posso realizar. Enquanto houver vida, não deixa de lutar pelas coisas que você deseja fazer, né? Às vezes a gente fica com essa coisa de passa o tempo, aí você fica se questionando como seria se eu tivesse feito tal coisa? Como seria se eu tivesse começado aquele projeto? Como seria se eu tivesse me entregado, se eu tivesse lido, se eu tivesse estudado? Não fica mais no como seria, começa a agir, mesmo que você tenha que ir devagar. Faça uma lista de desejos, faça uma lista das coisas que você quer realizar, das coisas que você deseja colocar em ação e que são muito suas, o que está dentro de você. Quatro de espadas, as de copas, 7 de espadas e 4 de ouros. Resultados, né? Então, o que o tarô está te indicando aqui? Mais uma vez, esse 4 de espadas, ele tá entrando na leitura de vocês, porque vai ser um processo que muitos de vocês vão ter que pôr a cabeça para pensar. Terapia vai ajudar muito. Mas todo processo consciencial, né? Não posso fazer uma terapia, mas você pode fazer uma meditação. Mas você pode tirar um tempinho do seu dia para você refletir sobre você. Você pode tomar consciência da sua vida, porque a vida está acontecendo neste momento. Então aqui o tarô, ele diz para vocês que através dessa reflexão, vocês vão começar a criar uma nova sensação, um novo sentimento. Eu falei na leitura que em alguns momentos eu mencionei que alguns de vocês estão meio fatalíticos, sem esperança, né? Uma sensação muito forte de desesperança, uma certa um cansaço, né? Alguns de vocês até se sentindo meio que cansados, assim, eu tô cansado, mas ao mesmo tempo não sei o que é isso, me sinto inquieto, não consigo identificar qual é essa sensação. Bom, essa sensação é de quem tem energia vital e não tá utilizando, né? Sempre que a gente tem energia dentro de nós e que nós não estamos colocando ela, tem um momento que a vida parece que ela começa
pressionar, 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 que é para que você haja. Então aqui eu vejo vocês conseguindo colher resultados positivos a partir do momento em que você, por alguma razão, começar a limpar o seu campo emocional, começar a eliminar as mágoas, começar a eliminar essas travas. E é um processo, né? Não pense que isso daqui seja uma leitura que vai falar sobre sua semana, que vai falar sobre o seu mês. Quem dirá, não corre tempo nesta leitura que você está assistindo, porque aqui a gente está falando de um processo. Mas é um processo que vocês vão perceber muitas barreiras suas e até das pessoas ao seu redor, porque ao passo que você começar a olhar para dentro de você e, e se dispor a dar vida aos seus objetivos, aos seus planos, etc., o ambiente em si é uma coisa que você vai ter que aprender a lidar, porque podem ser pessoas contrárias, podem ser pessoas que, por exemplo, quando te ouvirem falar que você tem. Sabe quando a gente vira pra alguém e fala o que quer fazer e a pessoa já começa a descarregar um monte de coisa em cima? Então, assim, tenham consciência de que talvez a melhor forma de você passar por esse período é você se interiorizar. Não fale para todas as pessoas, não fica falando seus planos, não fica falando seus projetos para qualquer pessoa. Porque podem ter pessoas que, quando você tenta se abrir, elas vão minando a sua energia, né? Então o tarô ele te aconselha realmente, com esse 4 de ouros, a se conter um pouco. Contenha-se um pouco. Vá fazendo suas coisas, vá tendo seus resultados, para que você esteja forte o suficiente. Porque aqui existem energias contrárias, sim. Existem. E às vezes essa energia contrária, gente, não tô nem falando que seja de forma consciente, ai, nossa, porque tem fulano que quer fazer mal pra você, que uma pessoa fez trabalho de nada disso que eu tô falando, não tem nada disso que eu tô falando. Às vezes é porque as pessoas da minha família não chegaram onde eu quero chegar, e quando eu falo que eu vou fazer uma coisa diferente, que foge da tradicionalidade, as pessoas. Gente, uma coisa assim, quando a gente não consegue realizar propósitos e a gente reprime, a gente vai ter uma tendência a ter raiva das pessoas que estão fazendo aquilo, né? Então, a pegar o exemplo da criança, a criança que foi muito reprimida, como foi na leitura. Quando a criança ela é muito reprimida e ela tem que esconder os instintos dela para passar a agir de acordo com o que esperam que ela haja, quando depois ela vê pessoas se expressando naturalmente, livre, ela vai ter raiva, ela vai julgar, porque ela não conseguiu expressar aquilo. Então, inconscientemente, fica uma sensação de se eu não pude me expressar, se eu não pude ser natural, se eu não pude ser livre, o outro também não pode. Isso, gente, isso é muito forte. Até, principalmente para quem tem pai, para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem filhos. Muita atenção para isso, porque seu filho não é extensão sua, tá? O seu filho não é seu. E muitos pais, eles incorrem nesse erro de achar que o filho seja dele e de que seja uma extensão dele. E quando ele foi muito repreendido na infância, então ele vai ter uma tendência a ficar reprimindo o seu filho o tempo inteiro. E vai virando uma bola de neve, né? Você vai passando aquilo que você aprendeu, você não vai se questionando. Por isso que a terapia, ela é tão importante, porque através de um processo terapêutico, em que você vai olhar para dentro de você, você vai se questionar sobre suas amarras, você vai se questionar sobre tudo que você passou. E só assim, só através do questionamento é que a gente consegue encontrar novas soluções, que a gente consegue encontrar respostas, que a gente começa a olhar pra gente e falar assim, opa, eu não sou aquilo que eu pensava que eu era. Na verdade, aquilo que eu achava que eu era apenas aquilo que eu ouvia das pessoas. E eu não, por não questionar as pessoas, eu simplesmente continuava acreditando ser dessa forma. Falo por experiência própria, porque eu demorei muito tempo, assim, muito tempo mesmo. Tive uma infância regada de bullying, regada, nossa. Minhas lembranças de infância são muito ruins, porque eram apenas situações de bullying muito forte. E por muito tempo eu acreditei
fiel firmemente que eu era uma pessoa tímida. Mas hoje, com a compreensão, através da terapia, né? Hoje me tornei, sou terapeuta, então eu estudo muito. Olho muito para essas questões e ainda mesmo assim, eu ainda resgato muitos efeitos colaterais. Mas eu entendi que não, na verdade, eu não era tímido, não. Mas é porque eu tive que me fechar. Eu aprendi a me fechar para me defender, né? Como uma forma de defesa do mundo, das pessoas. Então aqui nem entendi, nem sei, gente. Fui falando. Quase que eu perdi o assunto, mas talvez muitos de vocês se identifiquem com essa questão. Eu tava dizendo que a questão da terapia, ela é importante porque conforme eu fui me compreendendo as situações que eu vivi, aí eu falei, não, foi natural que eu me fechasse, né? Foi natural que eu tivesse me fechado por conta de tudo que eu vivi, né? Então, até recentemente eu atendi uma pessoa também em que uma das questões que foram levantadas e nem era terapia, e nem foi sessão de terapia, foi de tarô mesmo, a mandala. E só que a pessoa mencionou que ela era, acho que tinha, ela demonstrou como sendo egoísta. Só que com as coisas que nós fomos conversando, deu pra perceber que ela não era egoísta. Ela simplesmente aprendeu também a se fechar. Não pôde se expressar muito na infância. Então essas questões são muito importantes e precisam ser revividas. E aqui a sua leitura ela fala muito sobre isso. Mas de modo geral, então, né, recapitulando aqui a sua leitura, a leitura está dizendo que vocês ainda precisam se ajustar. Existem coisas que você ainda precisa se questionar. Por isso que as situações que você está vivendo na sua vida, elas estão trazendo muitas catarses, muitas sensações, muitos sentimentos antigos, né? Que às vezes é muito duro. Mas tudo isso que está acontecendo é para que você libere muitas coisas que vocês ainda precisam realizar. Então vocês ainda têm missões, vocês ainda têm coisas para realizar e que podem ser realizadas. Depende só de você. Certo, Librianos? E você que se conectou com essa leitura. Vou pegar aqui uma mensagem do oráculo Anjos e Ancestrais para a gente poder finalizar a sua leitura. Lembrando, se você está aí acompanhando, espero que você esteja gostando, já aproveita e deixa o seu like no vídeo. Isso é muito importante para o canal, muito importante para que essa mensagem chegue também a mais pessoas. Se inscreva no canal e também, quem quiser consultas particulares, o link está na descrição do vídeo. Certo? Ou então aponta o celular para esse QR Code aqui. A águia. Veja de uma perspectiva mais elevada. É o que eu falei para vocês. Muitos de vocês aí, às vezes, sofrendo por pequenas situações, porque não estão vendo todo. Ai, fulano me machucou, fulano me magoou, aquela situação, aquele não sei o quê. Para. Olha mais elevado. Opa, por que eu tô vivendo esse ciclo de novo? Por que essa situação está se apresentando? Essa pessoa de fato ela é meu inimigo, ou talvez ela esteja como um espelho, atuando como um espelho para que eu perceba quando eu estou sendo como ela. Então aqui a mensagem do oráculo pedindo para que vocês olhem para situações com uma perspectiva mais elevada. Tudo acontece para a nossa elevação. Então, quando você compreender essa questão, você para de ter raiva das pessoas, para de ter raiva do mundo. Por isso, né, que gosto de usar esse exemplo dele, que ele é maravilhoso. Quando Jesus dizia, né, perdoa, amai ainda mais vossos inimigos. Porque quando você compreende que o outro, mesmo quando o outro está assumindo um papel mais difícil, um inimigo, vamos dizer assim, o que ele está querendo te dizer? O que ele está querendo te ensinar? Quantas vezes será que você não está tendo a mesma atitude que ele, só que com outra pessoa? Então, quando você começa a perceber que os inimigos, na verdade, são os que mais nos ensinam, são os que mais fazem com que a gente cresça, você para de sentir ódio. E quando você para de sentir ódio, você muda a sua frequência. Quando você muda a sua frequência, você resolve aquela questão. É simples assim. Só que não é simples, né? Eu sei disso. Mas é um caminho. Certo?
Essa então é a leitura de vocês, leitura diferente, né? Essa leitura foi mais consciencial, como eu falei pra vocês. Mas espero que vocês tenham gostado aí da leitura, porque é o que veio pra vocês essa semana. Fiquem atentos aí que daqui a pouco tem mais leituras no canal. Gratidão a você que acompanhou até aqui. Quero realmente agradecer ao apoio que vocês têm dado pro canal, principalmente vocês, librianos maravilhosos. Sintam-se beijados e abraçados. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Peço que você que está assistindo continua dando seu apoio, deixa seu like nesse vídeo. Comenta também pra mim. Se for a sua primeira vez aqui no canal, comenta aí que é a sua primeira vez, vem falar de onde que você fala, sua cidade, seu país. Também para eu te dar aí as suas boas-vindas. Para quem já é veterano também, diga aí se você está assistindo novamente esse vídeo. Quais foram as lições importantes para vocês, enfim, deixem um emoji, qualquer coisa. O simples comentário já ajuda muito no vídeo. Sabem que essas pequenas ações dentro dos vídeos fazem com que a plataforma compreenda que o conteúdo é importante e relevante e assim apresenta para mais usuários. Então, assim, vocês me ajudam, nós crescemos juntos, certo? Esse canal é de todos nós, é meu, mas é de vocês também. E ele só existe por conta de vocês. Ele só existe por conta do apoio de vocês. Ok? Lembrando, quem quiser consultas particulares, entre em contato através do link na descrição ou aponta o QR Code, ponto celular aqui ó, no QR Code, escaneia o código, vai direto para o WhatsApp. Lembrando que tem as leituras de tarô, para quem quer um direcionamento, as mandalas, um processo maravilhoso que você vai ter acesso. Aí é uma leitura ao vivo, mas é uma leitura que vai te trazer previsões aí para os próximos 3 meses. Várias áreas da vida, financeiro, trabalho, família, relacionamento, projetos para o futuro. É muito completo, recomendo todo mundo ter a sua mandala. Então já entre em contato comigo aí, agenda sua sessão particular. E também lembrando que tem as terapias, né? As sessões de terapia, a psicoterapia, hipnoterapia, terapia de desbloqueio emocional, enfim. Entre em contato comigo que a gente conversa e descobre aí pra você qual que é a melhor terapia para que você faça, para que você possa se autoconhecer, para que você seja cada vez mais feliz. Gratidão a você que acompanhou até aqui. Nos vemos na próxima leitura. Um beijo, até mais.